E aí, meu povo, seja muito bem-vindo por aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Cíntia Barbosa e o objetivo desse vídeo hoje é contar para você um pouquinho da minha história, né? O porquê que eu quis me tornar lash designer, o que aconteceu, né? Dessa jornada até aqui, né? Tudo o que aconteceu. Eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, né, dentro dessa história que é um pouquinho longa. E se eu perceber que vai ficar muito extenso, aí eu vou fazer aí uma segunda parte, né, para não ficar ruim para vocês. Eu sei que aqui tem a opção da gente acelerar o vídeo, mas mesmo assim. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Primeira coisa de tudo, eu não comecei já na área da beleza, tendo um estúdio, né, conquistando aí um estúdio. Não. Eu comecei há aproximadamente 6, 7 anos, né, na área, e não foi na área de extensão de cílios. Eu comecei como depiladora. Mas assim, voltando, né, um pouquinho aí, o meu sonho desde criança era ter meu próprio negócio, era empreender. Mas, como eu era criança, uma mente muito imatura, eu não sabia o que realmente eu queria. Mas lá no meu profundo, no consciente, né, no subconsciente, eu queria ter meu próprio negócio. Isso desde novinha. E ao passar, né, do tempo, essa vontade foi crescendo dentro de mim. Porém, nunca foi para a área da beleza. Embora eu gostasse de me arrumar, de maquiar, fazer unha e tudo mais, mas nunca voltado para a área da beleza. O que que eu tinha na minha cabeça? A minha mãe, ela era cozinheira, então ela trabalhava em restaurante dentro de empresas. E como ela cozinhava, ou melhor, cozinha muito bem, na minha cabeça eu pensava assim: a gente vai abrir uma lanchonete ou abrir um restaurante, e aí eu vou ajudar minha mãe a administrar esse restaurante ou essa lanchonete. Foi isso que eu cresci na minha cabeça. Mas, claro, a realidade não é essa, né? Na época a gente não tinha nem condições, né, de fazer isso. E eu comecei a trabalhar muito novinha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Porque assim, a minha mãe, né, ela sempre trabalhou. Eu sou filha única, mas mesmo assim, na época as coisas eram bem mais difíceis. Então ela sempre trabalhou, né, para não deixar faltar nada. Porém, as coisas da moda, por exemplo, eu até brinco que até hoje eu sou meio atrasada com as coisas. Quando a moda tá chegando, daí já passou, aí que eu tô comprando as coisas da moda. E na época, como minha mãe, né, não tinha muitas condições, né, por exemplo, roupa, alguma coisa que eu queria, uma maquiagem, um perfume, algo assim, né, ela não conseguia dar sempre. Então, eu comecei a trabalhar desde novinha, desde os meus 14 anos. E o meu primeiro trabalho foi como babá e como doméstica. Eu olhava, né, uma menina e já limpava ali a casa dela. Depois eu comecei a trabalhar em loja, fui vendedora, depois eu entrei numa empresa que foi meu último serviço, né, meu último trabalho até realmente eu sair do CLT, mas passei por vários empregos aí. Vários assim não, né, mas passei por alguns. E o que me fez tornar, né, entrar na área da beleza. Na época, né, uma pessoa muito próxima de mim falou assim: Cíntia, por que que você não faz um curso na área da depilação? Isso, né, eu já era mais velha, já tinha meus 20 e poucos anos, já estava trabalhando dentro da empresa, enfim. Aí eu fiquei, depilação? Mas será que essa área da beleza é para mim? E aí fiquei aquela pulguinha atrás da orelha. Resolvi procurar esse curso de depilação. Na cidade onde eu moro, na época, eu acredito que não tinha quem ministrava curso, então eu fui procurar na cidade vizinha, que é uns 35 minutos, né, daqui da minha cidade. Procurei e vi que tinha um instituto na época de beleza que dava vários cursos na área da beleza e resolvi testar, né? Eu falei, né, não tenho nada a perder, entre aspas, se não der certo, beleza. Não tinha dinheiro para matrícula, porque mesmo eu trabalhando, o dinheiro ali era contadinho. Emprestei da minha mãe para matrícula, emprestei de outra pessoa para o material e fui. E assim, trabalhando sempre, trabalhando dentro, né, ainda trabalhando dentro da empresa. Então eu trabalhava das 7 às 6, saía da empresa e ia para a cidade vizinha, né, fazer o curso. Era uma vez por semana, mas acho que durou uns 2, 3 meses mais ou menos. E quando eu fui fazer o curso, né, quando eu cheguei lá no instituto, no primeiro dia que eu entrei dentro da sala,
para começar o curso, eu vi que o meu lugar ela era ali. Só da professora falar, eu já falei, o meu lugar é aqui. É sim na área da beleza. E comecei a fazer o curso. Quando eu finalizei o curso na área da depilação, eu comecei a atender. Porém, eu não tinha um espaço. Então, eu atendia na casa das clientes. E as minhas clientes na época eram as amigas mais próximas, a minha mãe, a minha tia, algumas meninas da empresa. Então, eu saía do trabalho e ia na casa das pessoas atender. E às vezes, assim, com aquela luz, né, da nossa casa não é uma luz tão boa assim, mas mesmo assim ia atender. Então, eu trabalhava o dia todo na empresa e pós 6 horas eu ia atender. E fiquei assim por um bom tempo. E como a demanda foi surgindo, na época eu só pensava em ficar na área da depilação. Mas as demandas vão surgindo, né? Que é normal. Algumas pessoas me perguntaram assim: você não faz sobrancelha? Você não tira um buço, por exemplo? E comecei a ter procura para fazer o design de sobrancelha. Eu falei, bom, se eu já tenho um curso de depilação, por que não tentar na área do design de sobrancelha? Foi quando eu procurei novamente o instituto, né, que eu fiz o curso de depilação, fechei ali a matrícula com eles e fechei mais um curso de designer de sobrancelha. E fui fazer da mesma forma, ainda trabalhando na empresa, saía da empresa, ia para a cidade vizinha fazer o curso, chegava tipo 11, 11 e meia da noite em casa, tinha que organizar as coisas, né, para o outro dia, e ia trabalhar. O curso de depilação, desculpa, de depilação não, de designer de sobrancelha, eu acho que durou ali em média uns 3, 4 meses também. E aí comecei a fazer o curso. Porém, dentro da sala de aula, gente, eram 16 alunos. Então, pensa bem, a professora dando atenção para 16 alunas. Que caos que era! Ela queria atender todo mundo, mas ela não conseguia porque é impossível. Uma estava chamando aqui, a outra ali. Então, eu aprendi assim a base do designer de sobrancelha e beleza. Finalizei o meu curso e comecei a atender também a domicílio. Gente, atender na casa da cliente, design de sobrancelha ou extensão de cílios, né? Sem uma iluminação adequada, era muito difícil. Porque, como se diz, as luzes, né, antigamente não era tão forte. Antigamente não, né? Aproximadamente aí 7 anos atrás. Não era tão forte assim como hoje. Não tinha aquela questão da luminária. Se tinha, era caro para comprar, era um investimento muito grande. Então, assim, foi difícil. Mas mesmo assim, eu atendia. Só que pensa bem, como eu disse para vocês, 16 alunos para a professora dar atenção. Vocês acham mesmo que eu consegui pegar tudo ali do design de sobrancelha? De maneira nenhuma. Eu até brinco. Eu ia atender a cliente, né? A sobrancelha estava feia, saía horrorosa. Porque assim, não que eu tirava errado ou algo do tipo, mas ficava pelo para trás, a rena fora do lugar ali. Gente, era um caos. Isso tudo ali de 2015 e 2016, mais ou menos, tá? E isso atendendo na casa das pessoas, trabalhando e atendendo, final de semana e tudo mais. Porém, eu comecei a ficar desmotivada. Por quê? No mesmo tempo que eu tinha que estar, por exemplo, no final de semana, eu tinha que estar num bairro 2 horas da tarde, eu já tinha agendado uma outra cliente 3 horas da tarde. Então pensa bem. E na época não tinha aquela questão de Uber, né? Das facilidades que a gente tem hoje. Era táxi. E aí um táxi cobrava, sei lá, 20, 25 reais. E eu cobrava 10 reais para fazer um design de sobrancelha. Não compensava. Se eu atendia ali 2 clientes, 3, ia tudo, né, pro táxi. Então eu comecei a ficar desmotivada e neste momento fez com que eu desistisse por um tempo, né, do mundo aí da beleza, do design de sobrancelha e da depilação. Eu falei, eu não quero mais isso, eu vou focar, né, na empresa aqui que eu trabalho, já estava na área de vendedora, eu falei, eu vou focar aqui, vou fazer um curso na época de administração e é isso. Porém, aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho que me fez pensar, depois de uns 2, 3 meses que eu já tinha desistido. Falei, poxa, eu paguei um curso, paguei 2 cursos, é algo que eu quero empreender. Eu já não estava tão satisfeita assim mais, né? Será que vale a pena? E aí voltei de novo, depois de uns 3, 4 ou até 5 meses aí, voltei a atender a domicílio novamente. Voltei a atender na casa das pessoas. E assim, eu fiquei por um bom tempo.
Uma conhecida minha, ela era atendida por uma cabeleireira e essa cabeleireira estava alugando uma casa para fazer de salão e tinha uma sala disponível. E aí ela veio me falar. Eu falei, bom, talvez seja isso em 2017, tá, gente? E eu falei, bom, talvez isso seja um passo que eu precise dar, mesmo que eu não tenha condições de pagar aluguel, e o aluguel não era tão caro assim, eu preciso fazer isso. Fiz as contas tudo certinho, eu tirei por um bom tempo do meu salário da empresa para conseguir pagar o aluguel. E falei, vamos que vamos. Fui lá, conversei com a cabeleireira, deu certo. E aí comecei, gente. Comecei assim, do zero nessa sala. Eu tinha, os meus materiais eram a minha maca, que eu tenho até hoje. O meu carrinho auxiliar era uma fruteira que eu comprei para fazer de carrinho auxiliar. As minhas maletinhas de depilação, minha bolsa de depilação e os meus materiais e um espelho. Era isso. Era isso que eu tinha para começar. Nada mais. E muita força de vontade. Eu lembro que a inauguração desse estúdio foi dia 8 de agosto de 2017. Não esqueço disso até hoje. Fiz a inauguração e esse lugar, né, que ela alugou, que a gente alugou na época, era no centro, entre aspas, assim, né, porque a cidade não é tão grande, mas era no centro. E ali tinha muito movimento de carro. Porque era uma rua que passava ali os ônibus da empresa, os ônibus da cidade, os carros que. Era onde ligava tudo ali para as pessoas passarem para ir para sua casa, enfim, para as empresas. Então foi um lugar muito bom. Lembrando que ainda atendendo e trabalhando na empresa, tá? Então eu colocava meu banner ali fora, né? Tinha uma grade no portão ali, eu colocava. E ali eu tive muita visibilidade, porque as pessoas passavam, pegavam meu número e aí me chamavam para fazer o procedimento. As coisas começaram a melhorar, porque aí eu comecei a conquistar novas clientes. Fiz o meu segundo curso de design de sobrancelha, porque aí eu fiz com uma turma menor, com uma outra instrutora, né, o que abriu a minha mente. Aí sim, os meus designers de sobrancelha começaram a melhorar muito e comecei atendendo nessa sala. Fiquei ali de 2017 até o meado de 2018, tá? E aí, pegando firme, em agosto, eu comecei. Em outubro de 2017, desculpa, eu falei 2018, 2017, eu mudei a sala, né? Comprei algumas coisas, comprei um armário, cortina, e aí eu reinvesti o dinheirinho que eu tinha ganho, né? Eu já estava conquistando bastante cliente para deixar o ambiente mais confortável, tá? E ali, gente, comecei a atendia final de semana, atendia pós-horário, né, do trabalho, atendia no horário do almoço, às vezes eu saía da empresa correndo, ia atender, voltava, muitas das vezes eu nem almoçava, tá, para atender essas clientes. E comecei. Tava assim, fluindo muito bem, tava bombando, vamos dizer assim. Estava começando a fazer meu nome. Quando virou o ano de 2017 para 2018, em fevereiro de 2018, eu tive uma reviravolta assim na minha vida. Eu perdi uma pessoa muito próximo de mim, muito próximo mesmo. E aí a minha vida literalmente virou de cabeça para baixo. Porque foi uma perda muito assim difícil. Eu já não queria mais atender, eu não queria mais trabalhar na empresa. Eu comecei a ter problemas, é claro, né? Por conta de tudo isso. Eu fiquei uns meses sem atender. Eu voltei a atender, mas aí eu, no meio ali do atendimento, atendia, voltava embora chorando para casa, porque eu não queria. E fiquei assim por um bom tempo. E trabalhando na empresa. Minha cabeça já não estava mais assim, 100%. Aí foi quando entrou a extensão de cílios. Por quê? Nessa reviravolta, isso em 2018, que aconteceu em fevereiro, né, nesses meses, estava tudo muito bagunçado e a extensão de cílios estava chegando. Claro que já tinha, né, algumas pessoas que já faziam a extensão de cílios, mas a extensão de cílios estava chegando. E aí eu falei, bom, eu já tenho curso de depilação, design de sobrancelha, por que não colocar mais um procedimento? E eu precisava ocupar a minha cabeça com alguma coisa. Resolvi fazer meu curso de extensão de cílios, se eu não me engano, junho ou julho de 2018. Gente, fui
marquei com uma professora da cidade vizinha também, fiz. Foi um dia de curso. Uma parte teórica bem assim, nem sei se falar, nem sei mencionar a palavra, tá? De manhã uma parte teórica, na parte da tarde já fomos para prática. Eu fiquei 5 horas na modelo, misericórdia, 5 horas, e foi isso. Não tive um suporte adequado pós-curso, ela falou que ela ia dar um suporte, não. O curso dela foi bem status, ela só postava eu lá, na época o Instagram também estava começando a bombar, já estava, mas assim, o nível alto, e era isso, gente. Fiz meu curso e comecei a atender, primeiramente, as minhas amigas, né? Só que, gente, eu demorava para fazer um procedimento de extensão de cílios 5 horas para 6 horas. Então, pensa bem, eu trabalhava na empresa até 6 horas da tarde. Até eu chegar no salão, umas 6h20, mais ou menos. Eu ficava com a minha cliente, ou a minha amiga ali, eu falo que é a minha amiga, 5 a 6 horas numa máquina. Com uma luz do teto, porque eu não tinha uma luminária decente, não enxergava muito bem para fazer. O meu banquinho era um banquinho de madeira. Então, pensa bem. Isso foi por uns bons meses, porque eu não tive suporte. Tudo que eu aprendi pós foi porque eu procurava, na época era aqui no YouTube, o YouTube bombava, então foi onde eu comecei a procurar as informações, eu comecei a seguir, né? Na época era Marisol, se eu não me engano, Marcela e outras aí que eu comecei a ver muito vídeo, consumir muito conteúdo no Facebook, aqui no YouTube, para eu ter uma noção. E como o procedimento de extensão de cílios demorava demais, eu demorava muito para fazer, eu comecei a ficar desanimada, porque eu não tinha uma estrutura legal para fazer. Minha cabeça já não estava 100%. Eu chegava em casa, sei lá, 11h30, meia-noite, até arrumar as coisas para dormir, minha cabeça aquela coisa ia trabalhar outro dia. Quando chegou setembro de 2018, eu ia tirar férias da empresa e eu cheguei no meu chefe e falei para ele, olha, tinha acontecido a perda, né, comigo. Eu falei, olha, a vida é muito curta. Eu quero trabalhar no que é meu e eu quero ser mandada embora. Eu vou sair de férias, você vê se você pode me mandar embora. Enfim, saí de férias, né? E quando eu retornei, ele falou pra mim que eles não iriam me mandar embora. Se eu quisesse, eu teria que pedir conta. Eu falei, poxa, eu não posso pedir conta agora, né? Eu estava pagando ali aluguel ainda da sala, estava pagando aluguel da minha casa. Eu falei, como que eu vou pedir conta? Falei, não, deixa virar o ano, a gente já está em setembro, quando virar o ano eu vejo o que eu faço. Só que em tudo isso eu não estava conseguindo me dedicar nem numa coisa nem na outra, desisti da extensão de cílios. Eu falei, não, não quero saber mais disso, porque eu não tinha o suporte da professora, eu não conseguia diminuir meu tempo de marca, era 6 horas, muito difícil, enfim, desisti. Continuei, porém só com um designer de sobrancelha e com a depilação. Os cílios eu cortei ali da minha lista. E aí, nessa época, a gente mudou desse salão que a gente estava, fomos para outro lugar. E quando virou o ano, ali em fevereiro, mais ou menos, de 2019, o meu chefe chegou em mim e falou assim, olha, e uma menina sair de licença, se você ficar aqui até ela retornar da licença, em agosto, a gente te manda embora. Porque a gente vai precisar de você, porque você precisa de treinamento, era eu e mais as mais velhas ali, treinamento para outras pessoas que vão entrar, então eu preciso de você. Se você ficar comigo até agosto, eu te mando embora. Isso tá tudo certo para isso acontecer. Falei, pô, para quem esperou até agora, não custa esperar mais uns meses, né? E continuei na empresa, já melhorei essa questão, aí a minha cabeça já estava organizando, porque na época eu já estava fazendo terapia por conta de tudo que tinha acontecido comigo. E aí eu comecei, né, a falar, não, vai dar certo. Ainda trabalhando, né, na empresa e atendendo. Isso eu fiquei assim até em agosto de 2019, tá? Quando chegou agosto de 2019, eu já tinha desistido dos cílios. Ele me mandou embora, realmente me mandaram embora, saí e fui ser feliz, né? Isso eu fui mandada embora numa sexta-feira, passou o final de semana e tal. Quando chegou na segunda-feira, que eu não tinha para onde ir para a empresa, e detalhe, gente, eu tinha sido mandada embora. E a moça, a cabeleireira com quem eu trabalhava, ela pediu a sala, tudo junto. Mesmo eu querendo ser mandada embora, foi tudo junto. Ela pediu a sala, que ela ia morar na casa, tal, onde a gente estava atendendo. Eu falei,
E agora? E agora? Lá vai eu correr atrás de sala, porque eu tinha acabado de sair da empresa. Como assim, aonde que eu ia atender? Até na época tentei pensar em trazer o salão para minha casa, porque hoje o salão é aqui, mas eu falei assim, não, vou alugar uma sala. Consegui nesse tempo alugar uma sala no centro e aí, beleza. Tinha saído da empresa e estava somente com o salão que eu aluguei no centro. Porém, eu não estava me dedicando 100% ao meu trabalho, porque eu estava assim, eu já tinha passado da época do meu luto, vamos dizer assim. Eu estava saindo, né, curtindo aí a vida e tudo mais, e não estava me dedicando ao meu trabalho. E fiquei assim por um bom tempo. Quando chegou o final de 2019, com as festanças, eu comecei a ser procurada para extensão de cílios. Eu falei, bom, por que não arriscar de novo? Eu já tenho o curso mesmo, já sei como que faz, comecei a procurar vídeo no YouTube de novo e voltei a fazer a extensão de cílios. Isto em dezembro de 2019. Fiz a extensão, comecei a fazer a extensão de cílios, comecei a ter procura. Quando entrou 2020, antes do caos da pandemia, né, que aquele caos total, eu fiz o meu segundo curso na área de extensão de cílios, onde foi realmente abriu a minha mente. Aí sim as coisas começaram a melhorar, porque eu falei, não, agora vai dar certo. Comecei a diminuir meu tempo de maca, comecei a treinar a extensão de cílios, pegar modelo para fazer e as coisas começaram a fluir. E aí, ó, focando na extensão de cílios. Quando, né, antes de entrar a pandemia, já estava fazendo cílios, quando realmente entrou a pandemia, gente, é aonde eu falei, e agora? Foi quando eu migrei, né, para o digital, para falar, e eu falo assim, ó, a pandemia, claro que foi um caos para muitas pessoas, né, perdemos muitas pessoas, foi um caos para todos nós. Mas em questão profissional, a pandemia, para mim, não vou falar que foi bom, mas assim, eu consegui abrir a minha mente. Porque aí eu realmente comecei a focar dentro do meu negócio quando entrou a pandemia, que foi 2020. Porque eu falei, agora eu preciso fazer o meu nome de verdade. Não dá mais para ficar na vida que eu estava, né, na vida de festa e afim. Eu preciso focar. Então foi quando eu comecei a falar no Instagram, enfim. E aí eu comecei a me dedicar na área da extensão de cílios e comecei a conquistar muitas clientes por conta disso. E tudo estava fluindo muito bem, atendimento e tudo mais. E aí foi quando veio a segunda onda da pandemia, que foi em 2021, e a gente teve que fechar novamente. E aí eu falei, não, não vai ter jeito. Eu vou ter que dar um jeito, trazer o estúdio para minha casa. Embora ali eu já tivesse a minha cartela de clientes fixas, estava conseguindo manter o aluguel, se eu fechasse mais uma vez, não ia dar certo. Então, eu resolvi trazer o estúdio aqui para minha casa, tá? Essa história daqui do atendimento na minha casa vai ser um vídeo para outro dia. Mas, enfim, na época eu morava sozinha. Então, eu reformei a minha sala, que fica lá na parte de baixo. Reformei a minha sala. Deixa eu só virar aqui um pouquinho, gente, que tá um pouquinho torto. Eu reformei, né, a minha sala, trouxe as coisas do estúdio e comecei a atender isso em maio de 2021. Comecei a atender, as coisas tudo fluindo, tudo belezinha. E aí foi quando veio aquela vontade, né, de dar curso, de dar mentoria de extensão de cílios. Foi onde veio essa vontade dentro do meu coração. Eu já estava tendo procura, né, porque eu já estava atendendo muito bem os cílios. Então eu comecei a ter muita procura, né, na área. Mas a gente sempre fica com o empecilho. A mesma coisa de criar um canal aqui no YouTube, eu não queria. E aí a gente fica com empecilhos. Mas eu falei, não, gente, por que não? Montei a minha apostila, fiz tudo bonitinho, comecei a estudar, porque eu pensei assim, bom, se eu vou dar uma mentoria, eu preciso dar uma mentoria melhor do que eu tive da primeira vez. Da segunda vez foi ótimo, mas da primeira vez não foi nada bom. Então, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que passar realmente conhecimento para as minhas alunas. Eu preciso dar um suporte para que elas saiam aptas para atender. E se precisarem de mim, eu vou estar aqui para ajudá-las.
Então, montei o meu curso, e isso foi uns 6 meses, mais ou menos, montando o curso. E quando entrou 2022, foi quando eu dei o meu primeiro curso na área da extensão de cílios, e assim as coisas foram fluindo. Em 2022, eu fui pedida, na verdade, em 2021, final de 2021, eu fui pedida em casamento, né? Em 2022, eu casei, em julho, eu casei, e logo eu descobri a gravidez. Ou seja, a minha vida mudou, assim, da água para o vinho, né? Tudo mudou. E aí eu precisei reformar novamente o meu estúdio, diminuir ele, deixar ele menorzinho, né? Para conseguir voltar à minha sala, o quartinho da minha filha, enfim. Mas deu tudo certo, né? E aí, em 2022, eu atendi, dei cursos e tudo mais. Quando virou 2023, né, o ano passado, a minha filha nasceu em fevereiro do ano passado. Eu fiquei um tempinho off, né, dos atendimentos. Esse também é um vídeo para outro dia. Fui voltando devagar. Eu voltei, né, vamos falar assim, o meu primeiro retorno pós a gestação, pós o puerpério, foi dando uma mentoria de extensão de cílios. Uma cliente, né, que fazia cílios comigo, me pediu para eu dar um curso para ela, porque ela também queria sair do CLT para dedicar o negócio dela. Então eu retornei dando o curso de extensão de cílios, expliquei a situação para ela, falei, olha, eu te dou o curso, mas você vai ter que ter paciência por conta da minha filha, ela tá novinha, acho que a minha filha tinha 3 ou 4 meses, não lembro, e deu super certo. E hoje eu falo que eu estou retornando, me reencontrando novamente, né? Depois de um ano aí, hoje eu só atendo na parte da tarde, enfim. O ano passado, o ano passado eu tive uma outra reforma aqui na minha casa que foi necessário. Foi onde eu trouxe o meu estúdio aqui para cima, onde ele é hoje, porque eu ainda atendo aqui na minha casa, né? E estou deixando ele do jeito que eu quero, como eu sempre sonhei. Mas assim, nada foi fácil, nada foi da noite para o dia. Foi tudo suado. Eu comecei a atender a domicílio. Depois, a minha sala, eu tinha uma maca, uma fruteira no meu carrinho auxiliar para eu conseguir chegar aonde eu estou hoje. Eu falo, sem medicação, sem persistência, sem bater a cabeça, a gente não consegue chegar aonde a gente quer. Então, toda essa minha trajetória, tentei resumir ao máximo aqui para vocês, mas toda essa minha trajetória, né, não foi da água, não foi do dia para a noite. Tive que passar por muita coisa para chegar onde eu tô hoje, tá? E hoje eu me encontrei no mundo da extensão de cílios. Uma coisa que eu digo que eu odiava fazer no início, por conta que eu sofri demais por N situações, que eu quero trazer vídeos aqui sobre isso também, mas que hoje é algo que eu amo fazer e é algo que eu amo ensinar, que é a extensão de cílios. Então é um pouquinho para vocês da minha história, como foi, né, até eu chegar até aqui. E espero que vocês gostem, né, desse vídeo.